Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje é o primeiro programa Nós, a Europa, deste ano de 2025, e quem está connosco é a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. Antes de mais, um bom ano novo. Igualmente para si e para quem nos ouve. Bom ano 2025. Vamos voltar a focar as nossas conversas em várias iniciativas da União Europeia, mas vamos começar por fazer uma referência ainda ao Conselho Europeu de dezembro de 2024. O que é que há ainda por dizer? Portanto, no último Conselho de dezembro, um apoio incondicional à Ucrânia por parte quer da União Europeia, quer de todos os Estados-membros, uma maneira também de garantir a integração quer da Europa, quer dos seus Estados no processo de conversações para o anunciado e potencial cessar-fogo. É uma marcação de posição. Os líderes europeus à saída reafirmaram exatamente isso. Há um mesmo que indicou que tudo o que for decidido deve sempre envolver a Ucrânia e deve incluir a própria Ucrânia. Portanto, uma manifestação bem clara daquilo que deve ser. Há uma continuidade, no fundo, das políticas e uma reafirmação daquilo que já vinha de trás, um apoio ao 15º pacote de sanções, um apoio incondicional ao processo da Ucrânia neste conflito. Um segundo ponto, muito focado, é um ponto também premente, que são as migrações e a imigração ilegal na fronteira exterior da União Europeia. Salientou também o Conselho a preocupação em reafirmar a Europa no campo do alargamento. O alargamento, pelo investimento geoestratégico que isso implica em termos de paz, de segurança, de estabilidade, de prosperidade, é de facto para continuar e para apostar neste futuro. Chegamos a um Conselho Europeu depois de 6 meses com alguma instabilidade, alguma indefinição, instabilidade, quer pelo processo de formação da própria Comissão, quer pela agitação da presidência húngara, quer pela incógnita nas anunciadas tarifas que a nova administração norte-americana deverá impor à Europa, quer pela instabilidade também económica da Alemanha, quer também pela situação política e governamental da França, as duas grandes potências europeias. Portanto, são tudo muitas incógnitas que é preciso conjugar durante este ano de 2025. Podemos falar numa nova ordem mundial? Está tudo em mutação, digamos? Já não é o que era. Já não é o que era. Já não é o que era. Portanto, a ordem geoeconómica saída da Segunda Guerra Mundial está em desintegração. Nitidamente, as regras de Bretton Woods relativamente à moeda, relativamente à Organização Mundial do Comércio, nós temos vindo a verificar que isso, enfim, que essas regras já não são cumpridas. E não são cumpridas porque o principal financiador do capital das instituições que suportam essas regras, que é o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio, não têm sido financiados pelos Estados Unidos. No fundo é exatamente o mesmo. E o futuro, podemos dizer, é muito imprevisível. Bastante. Portanto, o que é que acontece? Há uma reorientação do comércio com as alianças geopolíticas cada vez mais a privilegiar a eficiência económica, o que abre uma falha no processo condutor aqui da globalização. Digamos que a Europa foi protagonista na globalização, na abertura deste mercado, definindo regras, mas que agora, enfim, os autores são outros, a China está aí. Sim. E o mercado chinês, o mercado interno, não pode ser ignorado, dada a sua dimensão. A Europa pode estar a ser ultrapassada? A Europa tem que apressar o passo para não ser ultrapassada. E é exatamente isso que os líderes constataram este ano. Relativamente aos outros atores, também existem os países emergentes em vias de desenvolvimento, também estão a se reafirmar e, portanto, é um tabuleiro de xadrez com umas peças novas e que a Europa, segundo os seus líderes e segundo os analistas, deve atuar unida, com prudência, mas assumindo os riscos para poder crescer e ser competitiva. Aliás, como chamou a atenção Draghi no seu relatório, não podemos marcar passos, temos que andar em frente. Uma Europa forte, que é isso que se quer. E que se pretende, e que é bom para todos nós, europeus, uma Europa que se afirme e que se consiga proteger
também, porque a defesa a custo dos outros já não é possível. A presidência rotativa da União Europeia mudou de mãos, digamos assim, e agora é assumida nos próximos 6 meses pela Polónia. Sim, falo pela segunda vez. A primeira vez foi em 2011. Recordemos que a Polónia integrou este espaço europeu a partir de 2004. Estamos a iniciar um trio de presidências, com aquela conjugação de políticas europeias para 18 meses. A seguir, a Polónia segue-se a Dinamarca e o Chipre, e a Polónia tem desta vez uma oportunidade única para se reafirmar. Para já, porque é de facto uma das grandes economias europeias da atualidade, pela sua dimensão e não só. E depois vai beneficiar do enfraquecimento quer da Alemanha, quer da França. Terá que equilibrar forças, é verdade. Segundo afirmou Donald Tusk, portanto, o primeiro-ministro polaco, se a Europa for impotente, não sobreviverá. Vamos fazer tudo para que a Europa e a Polónia não tenham de pagar o preço mais alto pela liberdade, pela força, pela soberania. Vamos fazer tudo para tornar a Europa forte outra vez. Palavras do primeiro-ministro polaco no início deste mês. Tusk foi acompanhado neste início pelo presidente do Conselho, já que a presidente da Comissão está com problemas de saúde e, portanto, normalmente eles reúnem no início, foi no passado dia 3, em cada Estado-membro, mas a Ursula von der Leyen não acompanhou os outros líderes. Portanto, António Costa, como presidente do Conselho, reforçou as palavras de Donald Tusk e disse o seguinte: devemos continuar a ver a defesa como uma oportunidade estratégica para a União Europeia. É uma preocupação. É uma preocupação. Aliás, o lema da presidência polaca é exatamente segurança Europa. Portanto, tudo relacionado com a defesa. Será muito diferente da anterior? Da anterior da Hungria. Da anterior da Hungria e da anterior da Polónia, que na altura, em 2011, estava preocupada com a crise financeira, não é? Mas creio que sim, da anterior da Hungria, nitidamente, porque a defesa e a segurança são o primeiro ponto do programa da Polónia. Porque o país também se sente ameaçado, de alguma forma. Pela posição também geográfica do país, também, e porque eles já passaram anteriormente, conhecem bem o que é. E o primeiro ponto do programa diz exatamente aumentar as despesas com a defesa e fortalecer a indústria da defesa, que também já é um dos objetivos, mas vem aqui bem reforçado. E o segundo também fala de segurança, é proteger as pessoas e as fronteiras. E o terceiro ainda, combater a desinformação e a manipulação da informação, que também muitas vezes são questões de segurança que aqui estão envolvidas. Depois refere à agricultura, o rendimento dos agricultores, outras áreas, os problemas também com a saúde e com a medicação e os problemas com a transição energética que estão sempre em cima da mesa. Este ano será desafiante para muitos dos Estados-membros da União Europeia, porque há eleições em diversos países europeus. Vamos focar alguns. Sim. Europeus da União Europeia e europeus também fora da União Europeia. Portanto, as eleições começam já no próximo domingo, já vamos falar disso, mas comecemos pela Alemanha. Depois de, em dezembro último, o chanceler alemão Scholz ter visto chumbada a sua moção de confiança, tem eleições marcadas para 23 de fevereiro próximo. De acordo com as sondagens, o partido vai à frente e é o CDU da antiga chanceler Merkel, como nós conhecemos. A AfD, um partido de extrema-direita, ficará, portanto, logo a seguir, embora a uma certa distância, e o partido dos sociais-democratas, ao qual pertence Olaf Scholz, ficará a uma grande distância deste último, porque estava num governo de coligação. Veremos o que é que acontece. Aliás, Scholz esta semana já pediu à Presidente da Comissão para aligerar algumas medidas mais restritivas em determinadas áreas, até pelo menos o dia 23 de fevereiro. Enfim, são aqueles jogos políticos. Veremos se a Comissão responde afirmativamente ou se não cria mais regras entre as áreas. Um outro país é a Roménia. Depois da decisão do Tribunal Constitucional ter anulado a primeira volta das eleições presidenciais, na sequência de uma alegada interferência externa, as novas eleições devem ocorrer em maio. Aliás, já foram marcadas ontem, a primeira volta a 4 e a segunda volta a 18 de maio, porque são eleições presidenciais. Segue-se a Polónia também em maio. A Polónia, embora tudo pareça, pelas atuais sondagens,
que a plataforma cívica que suporta o atual primeiro-ministro Donald Tusk seja o partido vencedor nessa altura. O partido do presidente, o PiS, que tantas vezes vetou as decisões de Donald Tusk recentemente, mantém-se muito próximo. Agora a Itália. Itália. Agora. Itália, as eleições serão em setembro e serão, digamos, contexto eleitoral, porque são eleições em regiões. A Itália está dividida em regiões. Mas regiões são 6 regiões tão importantes como o Veneto ou a Toscana, portanto, que são significativas. O resultado pode perigar o governo de Giorgia Meloni, que para o histórico italiano que nós conhecemos já dura há algum tempo. Veremos o que é que acontece em setembro com as eleições nestas regiões. E ainda há mais. A Tchequia, até agora designada República Checa, portanto a Tchequia. Na Tchequia, as eleições legislativas terão lugar em outubro de 2025. Aí é um bocadinho mais complicado porque as sondagens recentes apontam para a vitória dos patriotas pela Europa, o que reforçaria a extrema-direita na Europa Central, porque é um partido que alinha muito quer com o líder húngaro, quer com o líder eslovaco. O Partido Democrático Cívico, liderado pelo atual primeiro-ministro, de acordo com as sondagens, encontra-se bastante distante. Portanto, o acompanhamento também é o que se seguirá na Tchequia. E, por último, dos que nós vamos aqui a referir, a Croácia. No próximo domingo, dia 12 já, a segunda volta das eleições presidenciais. O atual chefe de Estado recandidata-se e é reconhecido pelas suas posições contra o seu governo, exatamente quando o governo apoia a Ucrânia. Portanto, não é nada favorável a esse apoio, embora já esteja lá no cargo de recandidato, mas é uma situação que irá continuar esse confronto presidente-governo da Croácia. Iremos acompanhar estas eleições nestes vários Estados-membros da União Europeia. Também há na Noruega, não é? Veremos o que acontece na Noruega, que tanto nos acompanha nas decisões europeias e na transposição de muitas diretivas. Há que referir que Roménia e Bulgária fazem parte do espaço Schengen? Totalmente, agora, totalmente. A partir de 1 de janeiro. A partir de 1 de janeiro. Em março último, até tínhamos aqui falado, tinham-se já se juntado ao espaço Schengen, eliminando o controle aéreo e marítimo. Mas tinham um entrave, que era o veto austríaco. A Áustria, durante 2 anos, votou o controle terrestre. Porque, alegando exatamente que isso possibilitaria a entrada de imigrantes ilegais na Europa pelaquela zona de fronteira da Roménia e da Bulgária. Agora é totalmente parte. O acordo Schengen, recordemos, engloba 25 dos 27 Estados-membros. Estão de fora a Irlanda e Chipre. Mas integra 4 países não da União Europeia, europeus, mas não da União Europeia, Liechtenstein, a Islândia, a Noruega e a Suíça, portanto, integram o espaço Schengen, um espaço, como nós sabemos, constitui a maior área livre de circulação do mundo, e os Estados-membros, também como nós conhecemos bem quando foi a pandemia, podem e têm essa possibilidade de interromper temporariamente o controle das suas fronteiras, portanto, por razões de ameaça grave à ordem pública ou de segurança interna, como foi o caso. Falemos ainda sobre dados, neste caso do Eurostat, sobre o país que está atualmente na presidência rotativa da União Europeia, a Polónia. Exatamente. Há dados curiosos. O rendimento per capita é sempre uma referência. Dos polacos é, em média, metade da dos europeus. 52% dos europeus em termos médios. Constitui o maior exportador europeu de velas. E também exporta madeira para fazer construções, janelas, portas, portanto, é um grande produtor de madeira. Também tem um grande peso nas suas exportações a fruta, maçãs, framboesas e cerejas, portanto, frutos vermelhos, não só. As importações e as exportações, portanto, todo o comércio da Polónia estabelece com a União Europeia, quer em termos de exportações, quer em termos de importações. E são alguns dos dados mais relevantes relativamente a um Estado-membro, Polónia. E vamos finalizar esta nossa conversa, a primeira do ano, com uma frase.
Uma frase de Roberta Metsola, dirigida exatamente no final do ano aos líderes europeus. O diálogo, a unidade, o respeito pelos direitos fundamentais e pelo direito internacional devem orientar o caminho a seguir. Agora é o nosso momento de avançar. Roberta Metsola. Um apelo à unidade. A unidade e à força que a União Europeia tem de ter nesta cena internacional. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada uma vez mais. Obrigada, e até à próxima conversa. Até à próxima. Obrigada.